Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista da revista nesse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz, pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia. E a lição que iremos abordar é a lição de número 3, que tem a sua data para ser ministrada o dia 21 de julho de 2024. E o tema da lição é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo: disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e também versículos 14 a 16 do capítulo 1. Introdução. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Vamos observar nesta lição o caráter voluntário tanto de Ruth quanto de Noemi, o que é um extraordinário exemplo de abnegação, um exemplo de amizade sincera que podemos extrair desta lição que iremos agora abordar. Vamos adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo acerca do assunto a ser tratado. Primeiro tópico: a proposta de Noemi. Primeiro subtópico: uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Vamos ver aqui nesse primeiro subtópico uma crise familiar que Noemi vivera. Na verdade, quando eles saem de Belém de Judá, eles saem porque na casa do pão não havia pão, estava em escassez. Então, Elimeleque, juntamente com sua família, vai para os campos de Moabe com sonhos, com projetos, querendo uma vida melhor. Porém, ali nos campos de Moabe, há uma crise na família, provocada por um desenlace. A Bíblia diz que Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ele morre. E quando Elimeleque morre, deixa Ruth com seus dois filhos, Malom, cujo nome significa doença, e Quilion, cujo nome significa definhamento. Os seus dois filhos casam-se com mulheres moabitas. Malom casa-se com Ruth e Quilion com Orfa. Agora observe algo: Malom e Quilion também morrem prematuramente. A crise familiar é muito forte, pois foram 3 desenlaces. E agora, Noemi está só com suas 2 noras, Ruth e Orfa. Esse é o contexto da crise familiar em que estava vivendo esta mulher. E a Bíblia enfatiza esse momento de crise familiar na vida de Noemi exatamente para pontuar, para que nós possamos entender a grandeza das atitudes que foram tomadas por esta mulher corajosa, por esta mulher de Deus chamada Noemi. Segundo subtópico: tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a maus dias, conforme está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler a parte A desse versículo? Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Ou seja, todos nós temos bons dias e dias maus.
Todos nós passamos por adversidades. Jesus disse, e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, no versículo 33, na parte B e C desse versículo, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos passamos por adversidade. A diferença está em como passamos por esse momento. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Como você tem se comportado diante das crises? Como você tem se comportado diante da tempestade da vida, diante da adversidade? A sua estrutura espiritual está na rocha que é Cristo? O seu alicerce está na rocha que é Cristo ou na areia? Como você se comporta diante da adversidade? Nós vamos ver através das atitudes de Noemi que ela nos dá lições importantíssimas. Observe que Noemi, ela nesse momento de crise, foram 3 desenlaces na família, nesse momento de crise profunda, Noemi, ela não escondeu seus sentimentos, ela rasgou o seu coração diante de Ruth e diante de Orfa. Ela rasgou, ela falou dos seus sentimentos, da sua tristeza, da sua angústia, da sua dor, a ponto de pedir para que fosse chamada de Mara. O nome Mara significa amargo. Ela está dizendo, eu estou vivendo em grande amargura. A minha vida se tornou em amargura. Mesmo assim, ela não explorou esse sentimento para se vitimizar. Ela não usou isso como uma autopiedade, uma autocomiseração. E nós vamos ver isso na sua atitude. Observe que quando ela sabe que lá na casa do pão, em Belém de Judá, a sua cidade, voltou a ter pão, ela resolve ir para Belém de Judá. Então ela se levanta. Ela não fica prostrada diante dessa crise que estava vivendo, mas ela volta para Belém de Judá. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, mesmo uma distância de 120 quilômetros aproximadamente dos campos de Moabe para Belém de Judá, não impediu Noemi, mesmo sendo já idosa, de tomar essa atitude de retornar à sua cidade natal. Ela então toma uma atitude diante da crise, diante desse momento de tempestade em que estava vivendo em sua vida. Ela tira força da fraqueza. Ela tira força em um momento em que muitos se entregariam. E é aí que nós podemos ver a grandeza da atitude de Noemi. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Se Noemi tivesse se entregado a tudo aquilo que ela estava passando, aos seus sentimentos de tristeza, de angústia, ela não teria tomado essa atitude. Isso significa que os problemas da vida não podem nos paralisar. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então nós aprendemos aqui que nós somos bem-aventurados durante um período de crise quando tomamos atitudes que vão nos tirar desse momento de adversidade. A maneira como enfrentamos esse momento é que vai determinar o nosso sucesso diante das lutas, diante dos problemas que a vida nos apresenta. Terceiro subtópico: sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram acompanhar Noemi na sua volta para Belém de Judá, a casa do pão. Elas decidiram, e podemos dizer, até mesmo de forma voluntária. Mas tão logo começaram a viagem, Noemi também decide algo.
ela decide liberar as suas noras, Ruth e Orfa, para voltarem ao seu povo, para voltarem à casa de seus pais, para voltarem às suas famílias. Isso está registrado no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, e também no capítulo 2, no versículo 11. Mesmo sendo ela de idade avançada, ela não pensa em si mesma, mas pensa nas suas noras, Ruth e Orfa. Com esse gesto, Noemi mostra de forma bem clara que ela era uma mulher isenta de egoísmo. Ela não era uma mulher possessiva e não usou dos meios emocionais para tentar fazer com que as suas noras a seguissem. Ela não usou de manipulação emocional, pois as suas noras, voltando para casa, poderiam casar novamente e constituir família. Então, ela não usa de suas emoções, do seu momento difícil, para apelar aos sentimentos das noras, para que a acompanhasse. Esse fato mostra que o relacionamento de Noemi com Ruth e Orfa era um relacionamento saudável. Não era um relacionamento fora dos padrões, mas um relacionamento saudável. Hoje em dia, nós observamos, e algumas pessoas que estão nos acompanhando certamente têm um conhecimento mais profundo sobre o que iremos dizer. Nós observamos um transtorno de personalidade chamado narcisismo. São pessoas narcisistas. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que pensa somente em si mesmo, pensa somente em ter vantagem própria. Ela não pensa na necessidade do outro. Aqui, Noemi, ela pensa nas necessidades de suas noras, Ruth e Orfa. Um exemplo a ser seguido de um companheirismo, de um relacionamento saudável. Segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth. Primeiro subtópico, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, isso é fato. Mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto as de Ruth. Na segunda vez que Noemi as liberou para que elas fossem para a casa de seus pais, Noemi insistindo nisso, a Bíblia diz que Orfa abraçou Noemi, beijou Noemi e voltou para o seu povo, para a casa dos seus pais. Porém, Ruth, ela insistiu em permanecer com Noemi. E quando Orfa decide então retornar para a casa dos seus pais, para o seu povo, mais uma vez Noemi insiste com Ruth, mostrando o seu caráter, mostrando o seu jeito de ser. Ela, com firmeza e altruísmo, ela novamente fala com Ruth, dando a oportunidade de Ruth voltar para a casa de seus pais. E isso está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler para os irmãos, para o melhor entendimento. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então, ela insiste para que Ruth também tome a mesma atitude de Orfa. Isso é um comportamento altruísta. Ela estava dizendo para Ruth: seja feliz. Se você me acompanhar, talvez você não consiga a felicidade que você precisa, a felicidade que você merece. A Bíblia diz que Ruth e Orfa eram noras abençoadas na vida de Noemi. Noemi dá testemunho de Ruth e de Orfa. Então ela libera Ruth também para que fosse à casa de seus pais, para que ali ela pudesse ter a oportunidade de refazer a sua vida. Só que essa atitude de Noemi
de mais uma vez insistir com Ruth, também extraiu de Ruth uma atitude tremendamente linda que nos salta aos olhos. Quando ela insiste para que Ruth faça o mesmo com a sua cunhada, a atitude dela extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, ou seja, Ruth demonstra uma convicção, uma certeza do amor que tinha por Noemi e também, além disso, uma declaração de fé no Deus de Israel. Veja o que diz Ruth a Noemi quando ela insiste para que Ruth volte para a casa de seus pais. Disse, porém, Ruth, está escrito no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 16: não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Convicção. Observe que Noemi, ela recebe essa palavra de Ruth e certamente, a Bíblia não diz, mas podemos conjecturar, esta palavra que Ruth falou a Noemi trouxe ao seu coração uma certeza absoluta de que ela não estava sozinha, de que ela tinha uma verdadeira amiga ao seu lado. Observe que as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Exemplo disso, nós podemos ver a amizade de Jonatas com Davi. Jonatas, sendo filho do rei Saul, tendo todas as prerrogativas, o primeiro na ascensão, Jonatas saía do palácio para ir ao deserto visitar Davi, para saber como estava Davi. O verdadeiro amigo não é aquele que te visita quando você está no palácio, mas é aquele que sai do palácio para te visitar quando você está no deserto. A amizade de Ruth para com Noemi foi uma amizade provada e aprovada. Segundo subtópico, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 17. Ruth estava certa de que viesse o que tivesse de vir, ela não deixaria de estar com Noemi. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, conforme está em Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras. Não ficou somente nas palavras. Nós vamos observar que a prática da vida de Ruth mostrou este amor que ela proferiu aqui no versículo 16, quando fala com Noemi. Não foi somente de palavras. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, traz algo interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. 3:18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não devemos amar somente em palavras, mas também fazendo, praticando, realizando, em obras e em verdades. E Ruth, ela mostrou isso. Não ficou somente nas palavras, mas aquilo que Ruth falou transformou-se em atitudes concretas por toda sua
vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? É uma pergunta. O comentarista, pastor Silas Queiroz, faz esta pergunta. Nesses dias em que o individualismo impera, como tem sido o nosso relacionamento? Temos agido somente com palavras ou através de ações, de gestos concretos? Pense nisso. Terceiro subtópico, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, não ficou fantasiando. Ela foi logo na realidade da situação. Ruth encarou a realidade. Ela prontificou-se a trabalhar em uma plantação que ela ainda não sabia que era a plantação de Boaz, mas ela se prontificou aí nesta plantação, fazer um trabalho humilde, penoso, que era o de catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Nós podemos ver a iniciativa desse trabalho, a iniciativa de ir para o campo, foi da própria Ruth. Veja o que diz Ruth capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela, ou seja, Noemi, lhe disse: vai, minha filha. Observe que ela se prontifica a fazer este serviço, esse trabalho que foi instituído por Moisés e está registrado em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, e também no capítulo 23 de Levítico, versículo 22, e em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Observe que na palavra de Deus o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Por isso Deus ele instituiu esta lei em Israel. Agora observe que Ruth trabalhou. Ruth trabalhou e trabalhou muito. E isso fez com que o chefe dos trabalhadores ficasse impressionado com Ruth. E no fim do dia, Ruth recolhia tudo e levava para Noemi. Isso é lindo, irmãos. Ela se preocupava com Noemi. Ela queria estar ajudando Noemi, sustentando Noemi. Veja isso escrito em Ruth capítulo 2, versículo 7, versículo 17 e versículo 18. Ruth não apenas dizia amar Noemi. Isso é muito importante. Ela não apenas dizia eu te amo, Noemi. Não. Ela praticava esse amor através de suas ações. Não diga apenas eu te amo, mas demonstre esse amor através de suas ações. Observe que ela demonstrava esse amor através de seu trabalho, das suas atitudes. Ela demonstrava que verdadeiramente amava sua sogra Noemi. Ruth e Noemi estavam entrelaçadas pelo amor. Terceiro tópico, a convicção da mulher. Abre aspas. O teu Deus é o meu Deus. Fecha aspas. Primeiro subtópico, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Observe a declaração de Ruth, uma declaração convicta que ela fez perante Noemi. Ela fez uma declaração decidida. Ela estava certa do que estava dizendo. Veja o que ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Isso demonstra uma profunda devoção que ela tinha ao Deus de Israel. Mas ela era moabita. Como isso aconteceu? Através do testemunho de Noemi. O testemunho de Noemi, a vida de Noemi, estava sendo observada por Ruth. Veja aí a importância de termos uma boa postura
de termos um bom testemunho, porque tem moabita olhando para você, tem moabita olhando para cada um de nós, e podemos ganhá-los através do nosso testemunho. Ela demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel, sobre cujas asas decidiu se abrigar. O seu fervor é demonstrado em atitudes. Por exemplo, Ruth renuncia, ou veja, tem uma renúncia aí. Ela renuncia ao modelo de vida frívolo, ou seja, um modelo de vida inútil e superficial dos moabitas. E mais, ela não segue caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth se comporta como uma mulher de Deus. Agora observe algo interessante. Ela manteve uma vida reta, uma vida disciplinada, ou seja, de caráter, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quem está dizendo isso é Boaz. Boaz está dizendo isso para Ruth. Vamos ler todo o versículo? Vamos ler o versículo 11 do capítulo 3 do livro de Ruth, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth era uma mulher virtuosa. Segundo subtópico, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra, Noemi. Certamente Ruth observava os passos de Noemi. Já falamos sobre isso nessa lição. Ruth certamente via a atitude que Noemi tinha em momentos de dificuldade, a sua postura, o seu testemunho. Noemi, quem sabe, sem perceber, ensinava valores à moabita Ruth, que ela não havia encontrado entre o seu povo. Isso encantou Ruth. Certamente, o testemunho de Noemi chamou a atenção de sua nora. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela, Ruth, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundanas. Agindo assim, somente desta forma, essas mulheres poderão inspirar e ensinar as mais novas, conforme está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Podemos, então, observar que a fé de Ruth foi inspirada no testemunho, na vida de Noemi. Noemi foi o canal de bênção na vida de Ruth. Terceiro subtópico: sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, conforme está escrito em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 10, e também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 11 a 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 12, também no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 38 ao 40, e na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, observamos nesta lição que é enfatizado que Ruth e Noemi foram entrelaçadas pelo amor, um amor altruísta, isento de egoísmo. Conclusão: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina o quão é precioso para Deus o amor altruísta,
Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino, conforme está escrito em Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 18. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O segundo, nossa igreja local. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Eu quero lhe fazer um convite para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe, assista aos vídeos anteriores e seja abençoado em nome de Jesus.